Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de mais, porque o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu cabalmente à questão da Sra. Deputada Heloísa Apolónia, a questão relativamente à central nuclear de Almaraz é a seguinte: nós sabemos que o Governo criou um grupo de trabalho e que está a fazer o estudo que aqui enunciou o Sr. Primeiro-Ministro. Mas a questão é saber se o Governo vai ou não vai dar cumprimento a uma resolução unânime do Parlamento Português que visa encetar as diligências para assegurar o encerramento desta central, visto que ela faz 40 anos em 2020 e será um tempo adequado a promover esse encerramento, entre outras razões, por razões também de segurança. E a questão é saber mesmo se o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro vão ou não vão dar cumprimento a essa resolução, que, repito, é unânime do Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, nós realizamos este debate também, como já teve a ocasião de referir, após a decisão da Comissão Europeia de recomendar ao Conselho a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo. Queremos recordar que é a terceira vez nos últimos 15 anos que Portugal entra e sai do procedimento de déficit excessivo. E por isso mesmo, creio que, como país, temos de ter a humildade de reconhecer que estar ciclicamente a entrar e a sair num procedimento de déficit excessivo é mau para o país. Não é vida para um país como Portugal. E não é vida porque o excesso de déficit é um bloqueio a um crescimento sólido e duradouro da nossa economia e a um crescimento sólido e duradouro do nosso tecido social. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós, portugueses, bem sabemos a dureza que envolve a necessidade de adotarmos medidas para sairmos deste procedimento. Nomeadamente este último caso, que o digam todos os portugueses que sofreram na pele as políticas da austeridade, que, ao contrário do que dizia há pouco a deputada Heloísa Apolónia, não foram característica da última governação. Elas vêm desde 2010, em toda a sua plenitude, e atingiram muitas e muitas famílias de portugueses. Porque, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Deputados, é muito enfático hoje poder dizer-se que saímos do procedimento. Mas não nos podemos esquecer que em 2009 tínhamos um déficit de 11% e em 2015 atingimos um déficit de 3%. É verdade também que saímos agora porque atingimos um déficit de 2% em 2016. Mas pelo meio tivemos um resgate e uma troika que impôs de facto medidas muito duras que custaram muito esforço e muito sacrifício aos portugueses. Por isso nós queremos nesta ocasião precisamente realçar o esforço e a tenacidade do povo português em enfrentar e ultrapassar esta situação. Não temos nenhum problema em cumprimentar também o Governo por ter dado continuidade a esse caminho de baixarmos o déficit que vinha a ser percorrido desde 2011. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este cumprimento ao Governo envolve também uma exigência, porque é preciso não desbaratar o esforço feito, Sr. Primeiro-Ministro. É preciso crescer e crescer muito mais do que aquilo que crescemos em 2016. Não aguentaremos uma trajetória de consolidação orçamental se não colocarmos o nosso país a crescer pelo menos o dobro do que aquilo que crescemos no ano passado. E é preciso continuar a reformar o Estado e a reformar a economia. É preciso, portanto, sustentar um caminho de finanças públicas saudáveis e de crescimento económico duradouro. E para esse efeito, Sr. Primeiro-Ministro, há duas questões políticas que nos parece que são fundamentais. A primeira tem a ver consigo e com o seu Governo. É preciso saber, o país tem de saber, se este Primeiro-Ministro quer deixar de viver só dos rendimentos da herança que recebeu ou se quer acrescentar valor à sua passagem pelo Governo para poder projetar o futuro. O Sr. Primeiro-Ministro ri-se, mas não se esqueça, Sr. Primeiro-Ministro, não se esqueça que recebeu um país a crescer, recebeu um país com o déficit a diminuir e muito, recebeu um país com o desemprego a baixar e tudo isso fruto de várias reformas estruturais que foram feitas, de facto, e concretizadas de 2011 até 2015. Para além disso, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem hoje uma conjuntura muito favorável,
porque tem, felizmente, a Europa a recuperar economicamente, nomeadamente o nosso principal parceiro comercial, que cresce mais do dobro do que nós crescemos. Tem também uma conjuntura internacional que, por exemplo, vê baixar e muito significativamente o preço do petróleo e vê uma procura turística como nunca tivemos nos últimos anos, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma boa herança e tem uma boa conjuntura. E tem de tomar uma opção, que é saber se quer viver à conta dessa herança e à conta dessa conjuntura e deixar as coisas acontecer, ou se quer, por outro lado, aproveitar a herança e aproveitar a conjuntura e projetar o país para um ciclo de crescimento verdadeiramente duradouro e sólido para as próximas décadas, Sr. Primeiro-Ministro. E essa questão é essencial e não se faz com retórica, nem se faz com show-off, faz com medidas políticas de fundo, com coragem, faz com reformismo, que é aquilo que tem faltado ao Governo. Eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual foi a sua grande reforma que visa alavancar o nosso crescimento económico para os próximos anos? Mas há uma segunda questão que também é importante. É que, numa altura em que o Primeiro-Ministro celebra, festeja a circunstância de sairmos do procedimento de déficit excessivo, grande parte do seu suporte parlamentar não faz essa festa. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não festejam, não celebram a saída do procedimento de déficit excessivo. Aliás, estão já a projetar, desaproveitar aquele que foi o esforço que fizemos nos últimos anos. Eles são aqueles que querem já aproveitar a, entre aspas, folga que agora está à disposição do Governo, no entendimento deles, para aumentar a despesa, ou são os outros que dizem que acabou a chantagem. E veja bem, o deputado Jerónimo de Sousa veio até dizer que ia fazer uma luta sem tréguas para evitar as políticas de direita do orçamento. Isto é, de facto, extraordinário. Quais são as políticas de direita do orçamento e deste Governo? São aquelas que o Sr. deputado Jerónimo de Sousa aplaude e apoia quando vota precisamente os orçamentos desta Assembleia da República? Sr. Primeiro-Ministro, há duas questões que são importantes. O que é que o Governo e o Primeiro-Ministro querem para o futuro e de que forma querem lidar com esta farsa, este teatro que envolve o seu apoio político aqui no Parlamento?